Estamos de volta e o programa de hoje está falando sobre o uso das tecnologias e da comunicação entre a juventude. Estamos com os alunos do ensino médio da Escola João Widmann, professor Nicolas, professor de História. Eu queria saber, abrindo esse bloco, professor, qual é a importância da tecnologia e da comunicação para a escola, para o ambiente escolar e especificamente como você usa isso nas suas aulas? Então, a didática ligada à tecnologia da informação e comunicação, ela é um pouco complexa, né? Porque às vezes tu não tem um aparato dentro da escola. No caso do João Widmann, por exemplo, a gente não tem projetores nas salas de aula. Então, a escola disponibiliza 2 projetores móveis que são revezados entre os professores, então depende de calendário. Eu, na minha aula, eu costumo trabalhar todos os conteúdos de forma em nuvens, então todos eles estão em nuvens, então o pessoal pode baixar do celular, estudar em casa antes da prova e etc. E existem blogs, né? Existem canais no YouTube, como eles mesmos disseram, que eles faz parte da prática deles. Então, às vezes, a gente pega algum conteúdo que já está pré-determinado na internet, filtra ele para trazer um debate. Porque como a aula é pequena, né? Ela tem 45 minutos, a gente tem que tentar ser o mais dinâmico possível. Sim. E a tecnologia, até tu ligar o projetor, até tu talvez levar uma sala de 40 alunos para uma sala de informática. Então, tem que ser muito bem pensado para não perder o tempo curricular deles, né? Mas é uma forma que, com certeza, dá resultado muito bom. Sempre quando posso, eu tento atingir esse quesito neles, porque eu vejo que o resultado é bem positivo. Eles participam com mais ânimo e entregam nos prazos e fica mais simples a gente conseguir se comunicar. O Facebook para tirar uma dúvida, então Legal. É interessante. Bom, vocês não podem usar celular em sala de aula, certo? Mas se vocês pudessem utilizar o celular em sala de aula, se houvesse uma internet de qualidade, vocês acham que isso ajudaria o aprendizado, complementaria o conteúdo que o professor está falando? Ou vocês acham que o outro lado, que é a dispersão, né, a possibilidade de poder estar fazendo uma série de coisas, navegando em outros sites e tal, seria prejudicial? Qual é a avaliação de vocês? Acho que tem pontos positivos e negativos. Ajudaria bastante, claro. Nem todo mundo tem uma facilidade de entender o que o professor passa, o que ele realmente quer passar, então ele procura outros meios. E também acho que tem um ponto negativo em relação à falta de atenção de alguns alunos, mas eu acho que é um ponto muito forte a educação com a internet, principalmente com alunos jovens. A tecnologia na escola também equivale muito da consciência de cada um. Tu sabe que não pode usar para, rede social, tu não deve usar, sendo que tu tá lá para estudar e não para ficar se divertindo em rede social. Tem um intervalo que na escola é liberado, então tu usa o intervalo para ver a rede social. Seria muito bom se a escola liberasse a internet para ter estudo. Os professores já levam para o lado negativo, já falar, não vou liberar, pois eles vão fazer tal coisa. Um voto de confiança acho que seria ótimo, porque vários alunos têm dificuldades de prestar atenção, na fala, porque muitos professores só fala, escreve, temos uma professora, de química, eu amo a aula dela, cara, o jeito que ela dá a aula dela. Ela tem um blog e esses dias tinha uma prova com ela. E eu tinha esquecido o assunto em casa e eu lembrei que tinha um blog. Eu peguei o celular, entrei no blog e estudei tudo de novo pelo blog. Então, o fato de ter tecnologia na escola é ótimo, seria nossa, maravilha. Você falou em estudar pelo blog, estudar pelas tecnologias inúmeras que existem, né? Você já tem o hábito, alguns já falaram em outras situações, mas vocês têm o hábito, os colegas de vocês têm o hábito de procurar conteúdos da escola ou conteúdos de alguma disciplina na internet? Você já tem esse hábito? Eu tenho muito hábito de procurar outras coisas que não teve na aula e o que teve. Então, eu aprofundo no que passou. Tem professores ótimos online, ele ajuda bastante a gente meio que, como ela disse, ir mais a fundo no assunto, ter um pouco melhor da noção, porque às vezes o que o professor ensina na sala de aula é diferente do que o professor ensina no videoaula, mas o contexto, a forma de ensinar é diferente, mas o contexto é o mesmo. É o mesmo assunto, só que o jeito de explicar talvez seja mais fácil ou mais difícil. E além da videoaula, que outros ambientes vocês costumam acessar para fazer trabalho, né, para estudar para a prova, até para se preparar para alguma atividade da sala de aula? Quer dizer, além de videoaula,
Vocês confiam na Wikipédia, por exemplo? Sabem como usar? A Wikipédia não é um dos sites que eu mais procuro, mas, tipo, como a gente está sempre mandando mensagem e tal, eu tenho um probleminha com vírgulas e palavras em geral. Então, quando eu estou na dúvida de como se escreve, eu vou lá e coloco. E isso vai me ajudando, porque está muito no tempo de tudo ser abreviado. Então, como vai sendo abreviado, a pessoa vai se esquecendo de como se escreve, principalmente eu que estou toda voada. Aí, tipo, com isso eu tô tendo meu diálogo melhor com a pessoa, entendeu? Isso ajuda muito. Não, outra coisa também que ajuda até a nossa sala bastante é que a gente tem um grupo no WhatsApp. Então, eu sou bem esquecido, tenho um trabalho, às vezes nem lembro que tem trabalho. Daí entra no grupo, alguém botou sobre o trabalho no grupo, tu já lembra. Então, acho que é outra coisa que a tecnologia nos ajuda, entendeu? Professor, para além do grupo no WhatsApp, que também é legal, também é importante, que outras estratégias, na sua opinião, a gente poderia utilizar em sala de aula e fora da sala de aula, para que o aluno pudesse ter mais essa ambientação com os conteúdos, com o ambiente escolar? Que outras estratégias também seriam legais? É interessante, assim, só falar um pouquinho do YouTube ali que ela disse, é interessante que o YouTube é bem democrático, então se tu tem dificuldade com aula de história com o teu professor de história, tu consulta o professor que está ali, ele também está ganhando, né, pelas visualizações, então ele tem a remuneração dele de certa forma e é meio democrático. Sobre a questão da tecnologia, assim, aplicada mesmo em sala de aula, eu acho que, por exemplo, o exemplo que ela deu de química do blog é muito interessante, até porque ele se expande além das paredes da escola. Então ele vai atingir, talvez, alunos que estão fazendo uma pesquisa sobre quantidade de ossos lá no Nordeste. Ele vai acessar o teu blog aqui de Santa Catarina, vai ter acesso com conteúdos e é muito interessante que existe um currículo, né, nacional que existe tanto na escola particular quanto na escola pública e os conteúdos são iguais. Então isso é muito interessante porque tu realmente consegue transcender as barreiras da escola. Se teu professor talvez não consiga ter a linguagem que você entenda, algum outro está se disponibilizando a fazer esse papel de forma online. E elas geram demanda. Por exemplo, vocês observou que mesmo sem dúvida vocês consultam para ter certeza de que aquilo ali realmente é o que está sendo dito em sala de aula. Então isso é muito democrático também, porque tu faz a contraproposta. Suponhamos a história ela é muito relativa, então tu pode colocar muito do que tu pensa nas aulas. E aí, se tu tem um contraponto, é muito interessante, porque eles trazem essa discussão, às vezes, sei lá, Segunda Guerra Mundial, tu está discutindo sobre o nazismo, tu falou alguma coisa, talvez, que eles não concordem, eles conseguem trazer uma informação de fora, isso vai enriquecendo até a dinâmica com o professor em sala de aula. Então, isso agrega de todos os lados, né, de todas as maneiras. Vocês concordam? Já fizeram isso? Já compararam versões? Esse ano tem uma professora muito bacana de história e ela, tipo, faz sempre um debate com as pessoas, tipo, sempre a gente está colocando a nossa opinião. Isso é muito bacana, porque, tipo, dá uma forma de respeitar e opinar a opinião do outro. Tipo, esse debate é muito bacana. Deveria, tipo, alguns professores fazer mais isso do que só estar lá na frente passando coisa no quadro. É isso, professor. Queria agradecer muito Obrigado. A tua presença aqui. Aos alunos do ensino médio da João Widmer, foi muito legal, enriquecedor esse bate-papo sobre tecnologia, sobre informação, sobre a maneira pela qual nós nos comunicamos e todos esses assuntos que nós trabalhamos aqui com certeza vai ser legal porque vai ser discutido depois em sala de aula, vai ser reverberado em sala de aula. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode ver esses e outros conteúdos nesse link que está aqui embaixo, acessando o nosso canal. Passa por lá, dá um like também, a gente volta no próximo programa. Até lá!